Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde. É a minha uma imensa honra, uma alegria estar nessa casa aqui tão abençoada, né? Essa casa que a gente ama e que, na verdade, a gente tem, assim, além da família física, uma família, a gente sente uma família espiritual, né? E não pode ser diferente, porque nós somos todos da mesma família espiritual. Então a gente fica assim, com o coração acelerado, né, de estar aqui com vocês. Não temos a pretensão aqui de fazer uma palestra. Palestrante, né, é outra coisa, mas a gente aceitou o convite da Kênia com muito carinho para conversar com vocês, refletir com vocês sobre o tema que é o poder da gratidão diante das dificuldades. E aí eu pergunto para vocês, nem me apresentei, né? Eu sou muito mal educada. Meu nome é Janaína e eu frequento o Centro Espírita Caridade O Caminho, que fica ali atrás da Faculdade Alfa, tá? Na região noroeste, né? Então, eu aceitei esse convite com muito carinho, muita honra, né? Mas a gente vem fazer essa reflexão com vocês essa tarde. Então, o poder da gratidão diante das dificuldades. E se a gente perguntar aqui para vocês hoje, por que você é grato hoje? Pelo que você é grato hoje? Alguém quer falar? Quer responder? Vixe, por coisa demais, né? A gente pensa assim, a gente abre o olho, a gente consegue andar, estamos respirando, né? Tivemos o alimento, temos uma família, um trabalho. Então, assim, a gente tem que ser grato pelas mínimas coisas, porque quando elas faltam, a gente vê que não é tão mínimo assim. Né? A gente fala, poxa, a gente é muito abençoado e às vezes não dá graças mesmo. Isso mesmo. Quem mais? Só o fato de nós estarmos aqui nessa última possibilidade de encarnação nessa terra, nesse momento, alegria demais. O maior incentivo para continuar, perseverar no caminho, para continuarmos nessa terra. Isso mesmo. Bem lembrado, né? Quem mais? Gratidão por termos a oportunidade dessa bênção de estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Esse é um reencontro de almas, né? Para a gente estar junto, trocando ideias, trabalhando junto, fazendo um pouquinho que Jesus veio nos ensinar, né? Que é aplicar o amor, a caridade, um pouquinho que seja. A gente já é grato de ter essa oportunidade, né? E a bênção, né, Rosana, quando você falou isso, eu lembrei, quinta-feira passada a gente comemorou 35 anos lá da nossa casa espírita. Então a bênção de termos essa oportunidade de participar de uma casa espírita, de trabalhar, né, porque a gente já sabe reconhecer essa importância do trabalho, né? E aí, no Evangelho, não tem um capítulo destinado exclusivamente à gratidão. Por que será? Será que foi esquecido esse tema no Evangelho? No Evangelho, segundo o Espiritismo, tanto a gratidão, né, o sentimento de gratidão, as lições de gratidão, quanto de caridade. Caridade é a palavra que mais aparece no Evangelho. Ela aparece inúmeras vezes. Foi difícil de contar, então não tem nenhum número assim tão preciso, porque caridade é a palavra que mais aparece no Evangelho. E gratidão está presente em todas as lições. Esse sentimento de gratidão genuíno que nos faz agradecer, e aí a gente vai falar, né, porque a gratidão, o poder da gratidão
mesmo diante das dificuldades. Então, quando a gente fala assim que em todo o Evangelho existem, né, as lições de gratidão, a gente lembra que é muito assim, é muito tranquilo a gente agradecer nos momentos de alegria, né, de conquistas. E a gente até já aprendeu a agradecer todos os dias pelo dia, pela vida, por acordar, por abrir os olhos. A gente até aprendeu. Mas é muito difícil a gente agradecer pelo que a gente não tem ou nos momentos de dificuldade que a gente passa. Isso é porque a gente é muito ruim? Isso é porque a gente ainda está muito atrasado? Não, nós estamos, na verdade, num processo que a gente chama, né, e que muitos estudiosos da doutrina chamam de infância espiritual. A gente está nesse processo. E ainda a gente tem dificuldade de agradecer os momentos de dor e de sofrimento, os momentos de crise. Mas aí a gente volta, olha por que a gratidão está em todas as lições do Evangelho. Porque lá na dor, o mal e o remédio, na lição, aqui no capítulo, fala pra gente que a dor é uma bênção. Que Deus envia aos seus eleitos. E que não vos aflijais pela dor que te marcou nesse mundo para a glória do céu. Então, se a gente for abrir aqui, a gente vai ver que gratidão está em todo o Evangelho. E quando Jesus nos fala para agradecer pela dor, ele quis dizer que a dor, ela nos ensina. Muitas vezes, e muitos de nós, que chega na doutrina espírita, ou em qualquer outra religião, pela dor. Porque se a gente for esperar pelo amor, a gente não vem. Então é aquele empurrãozinho, né, que a espiritualidade dá. Porque tudo é muito perfeito em se tratando de justiça divina, misericórdia divina, da lei de Deus. É tudo muito perfeito. Então, quando a gente não vem pelo amor, com certeza a gente vem pela dor. Mas é muito melhor que a gente venha pelo amor, né? Aquilo vai passar. Pela curiosidade também. No meu caso, é pela curiosidade. Pela curiosidade, né? E não só o senhor, muitos, inclusive, se a gente for lembrar aqui, Leon Denis, né? Leon Denis, nossa gente, mas realmente... Põe o mais lá, se aumentar, que a gente... Não, mas ele aumenta, ele fica fora do... Foco, né? Leon Denis, desculpa, eu lembrei de Leon Denis porque foi ele, né? Mas Eurípides Barçanufo, né? O nosso professor Eurípides, o grande educador, como que ele conheceu a doutrina espírita? Apesar de ter bases espíritas na família, né? Ele conheceu o espiritismo porque ele ganhou o livro de Leon Denis depois da morte do padre, onde ele era, como é que chama? Coroinha. Então o padre deu o livro para ele. Onde que o padre arrumou esse livro? Eu não lembro, essa parte ficou perdida para mim ali. Mas aí ele ficou tão curioso que ele leu o livro em uma noite. Então, pela dor, pela curiosidade, por amor, sempre nós vamos encontrar um caminho. Sempre vai acontecer um movimento que vai nos trazer para essa claridade que é a luz do Espiritismo nas nossas vidas, né? Mas então, voltando aí na gratidão,
Jesus, né, mostrou e mostra para nós que é preciso nós sermos gratos até pelo que a gente não tem. Por quê? A palavra gratidão, né, agradecer, a palavra agradecer significa a graça descer. Então, geralmente, a gente pede para obter alguma coisa, né? A gente pede sempre alguma coisa. Senhor, me ajuda, né? Ultimamente, a gente anda até mudando um pouco assim, o jeito de pedir. Senhor, me ajuda a ser mais calma, me ajuda a ser mais paciente, né? Me ajuda a enxergar, Senhor, aquilo que eu preciso enxergar e caminhar no caminho certo, seguir o caminho certo. Então, a gente sempre está pedindo alguma coisa. Só que a gente já pede e fica esperando, né? E tem mais, a gente pede e espera, mas assim, ó, vamos lá, tem que ser mais rapidinho um pouquinho, tá? Vamos dar uma agilizada? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a gente agradecer por aquilo que você não tem ainda, ou agradecer por aquilo que você perdeu, é muito difícil. Ainda é muito complicado para nós, né? E a gratidão, muitas vezes, ela não é o caminho da felicidade. Ela é o caminho que conduz à felicidade, porque o coração que ele é sempre grato, ele enxerga a vida de uma forma diferente, ele enxerga por outra ótica. Então, quando a gente começa a agradecer, e aí vem aquela questão, né? Como que a gente dá conta de agradecer pelas coisas ruins, pelas dificuldades, pelos problemas? Força, obrigado por eu estar passando esse problema financeiro aqui. Como? Eu falo, meu Deus, se eu me dá, tô levando, porque força eu mato. Né? Senhor, eu agradeço por esse companheiro difícil que o Senhor colocou na minha vida. Deve ter errado o endereço, não é possível. É com ele que eu vou subir pro céu direto. Né? A gente tem ainda essa dificuldade por conta dessa nossa natureza ainda de espíritos em evolução, espíritos infantis. A gente ainda vai chegar, nós não chegamos nem na adolescência ainda, né? A gente ainda vai chegar na adolescência espiritual, na maturidade espiritual, mas é um exercício. É difícil demais, mas é um exercício. E aqui, assim, eu estou falando de cadeira, eu estou falando pra mim, tá? Porque eu sou aquela pessoa que eu até começo bem. Começou a dificuldade, eu tô lá, tá bom, obrigada, Senhor, né? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí vai mudando o nível da dificuldade. Por quê? Porque é isso mesmo. É esse teste mesmo que a gente precisa. Se a gente sentar e se acomodar, a gente não evolui, a gente não dá os passos que a gente precisa dar. Então vem uma primeira dificuldade, aí você está sorrindo ainda, né? Obrigada, Senhor, vai passar. Aí de repente não passa, ela dá uma aumentadazinha no nível. Ah, Senhor, muito obrigada também, né? Tá tudo certo. Aí, acho que os espíritos pensam assim, peraí, agora é o teste final. Vamos ver se ela vai passar, né? Aí você fala assim, não, Senhor, pelo amor de Deus, tá tudo certo, me ajuda. Mas não é assim. Eu não mereço, né? Senhor, mas o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente faz essa pergunta. Porque se ele resolve mostrar pra gente o que a gente fez para merecer, a gente não vai gostar. Não vai ser legal. Né? Então é melhor a gente não perguntar nada.
Deixa quieto. Ah, mas nós vamos sofrer em silêncio. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sofre, espírito imperfeito que a gente é, como é que a gente sofre em silêncio? Né? E aqui, assim, Chico nos ensinou isso, né? Até com a lição lá da água. Bota a água na boca e segura. Pra gente não falar besteira, pra gente não esbravejar contra Deus, não se revoltar, né? E o Evangelho está aqui também para isso. Porque todas as vezes que a gente se sente injustiçado, que a gente se sente perdido, que a gente se sente desesperado diante da dor e do sofrimento, é aqui que está o nosso refúgio. É aqui que está o nosso remedinho. E muitas vezes a gente não tem nem a paciência de pegar o Evangelho, sentar e abrir e fazer uma prece. Porque a gente quer o negócio resolvido. Não interessa. A nossa infância é nesse grau de criança birrenta. A gente é birrento com Deus. A gente quer um negócio assim, ó. Resolve, tem que ser do jeito que eu quero. E se não vier, ainda a gente dá um pitizinho. E se na infância está assim, pensa quando a gente for adolescente, vai ficar pior. Não, mas aí a adolescência pressupõe que a gente Mais maturidade. já avançou um pouco, né? Mas aí, meus Se não amigos, for adolescente, aborrecente, tem que ter aceitação. eu acho que, olha só, o Evangelho, ele nos ensina que a Terra é essa escola mesmo, né? E que nenhum sofrimento, nada acontece por acaso. Quando a gente compreende isso, aí a gratidão deixa de ser aquela coisa emocionada que eu agradeço nos momentos de alegria, de conquista, para ser algo mais natural, do ponto de vista de agradecer por tudo. Lá no centro tem um colega nosso, né, que quando a gente vai fazer a prece, ele fala assim, não, agora ela, até que ela agradece pelas formiguinhas, mas porque se a gente não exercitar, pelo menos no momento que a gente vai fazer uma prece, que a gente é convidado, para não falar obrigado a fazer uma prece, a gente não exercita nunca. Né? Então, a gratidão, ela vai aos poucos se tornando algo que, mesmo nos momentos de dor, eu vou alimentando esse sentimento, eu vou trazendo esse sentimento para a minha rotina, para a minha vida, para que ele se torne algo mais prático para mim, algo mais assim, que eu consiga realizar sem tanto esforço, né? Mais natural na minha vida. E quantas pessoas que descobrem que tem muito mais para agradecer do que para pedir, quando, acho que não sei se foi o seu Fernando ou a Rosana, que mencionaram no início, quando a gente passa por algo, por uma dor, por um sofrimento, e aí sim a gente reconhece aquilo que a gente tinha antes, né? Então, muitas pessoas, atravessando grandes provações, é que elas enxergam que realmente havia muito que agradecer. É quando a gente passa por livramentos, é que a gente pensa assim, nossa, e se tivesse acontecido tal coisa e não aconteceu? Obrigada, Senhor. Então, muitas coisas do Evangelho, muitas lições do Evangelho, não só a gratidão, a gente precisa, é uma questão de prática, é uma questão de
criar hábitos novos em nós. O pensamento, né? Quando a gente tem muito, inclusive hoje, né, quem estuda neurociência, que fala muito sobre a plasticidade do nosso cérebro, tem falado dessas questões. Quanto mais a gente treina, a gente exercita a nossa mente para pensar o bem, para pensar coisas positivas, para agradecer, mais a gente sente os reflexos, sente o poder disso fisicamente. Inclusive pessoas que se curam de doenças graves, né? Pessoas que são curadas de doenças graves. A ciência já tem comprovado isso também. A alegria, pessoas que estão com enfermidades graves, como um câncer, por exemplo, mas estão vivendo o momento da forma que conseguem e com alegria, buscando uma leveza, buscando uma nova consciência. Porque do ponto de vista espiritual, e é tão interessante isso, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista científico, isso já está comprovado. Que quanto mais eu me exercito para uma nova consciência, para mudança de mentalidade, mais feliz eu vou me encontrar mesmo no mundo de provas e expiações que é o nosso. Isso se dá por quê? Porque é interno, não é nada externo, né? Então é muito interessante quando a gente traz essa perspectiva para nós, né? Em se tratando do poder da gratidão. E aí, Jesus constantemente demonstrava gratidão em suas atitudes, né? Quando ele realizava os milagres, e até mesmo antes de realizá-los, antes de proporcionar um milagre na vida de alguém, ele primeiro agradecia. Então, outra coisa também que tem se falado muito aí no meio científico, médicos, especialistas que trabalham com a mente, é a questão de agradecer antes de você receber. Primeiro você agradece pelo que você ainda não tem, para aquilo para que aquilo seja atraído, para favorecer, né, a atração daquilo. Então, a gratidão antes da bênção significa que o coração, ele já é um coração agradecido, modificado, né? E a consciência, quando ela expande, ao invés da gente continuar reclamando pelas coisas que nos acontecem, porque é tão assim, são sentimentos completamente opostos. São energias que, enquanto uma atrai coisas boas, acerena a nossa mente, tranquiliza a nossa alma, a reclamação nos traz para uma condição de desorientação, de grande turbulência interior, né? Então, quanto mais a gente reclama de um fato, de um acontecimento, mais a gente está atraindo aquilo. E, gente, é assim, quando a gente começa a estudar isso, é tão impressionante, porque está tudo aqui, Se a gente não quisesse ler mais livro nenhum, mas é lógico que a gente não é besta, né? Porque tem tanta obra maravilhosa aí, por que não? A gente vai deixar de ler, de estudar. Mas se a gente não quisesse ler mais nada e só ficasse nesse livrinho aqui, tá tudo aqui. Todas as lições que a gente precisa, todos os ensinamentos preciosíssimos para a nossa alma estão aqui.
E aqui também fala dessa questão da atração, da mudança de mentalidade. De quanto mais eu reclamo, quanto mais eu me revolto, mais a situação fica difícil para mim. É a lei de atração, é a lei de ação e reação. Né? Então é muito interessante porque a gratidão amplia a nossa capacidade de perceber a presença divina. Mas a gente está falando aqui da gratidão nos momentos de dificuldade. E eu volto no ponto inicial. É muito difícil agradecer nos momentos de dificuldade. Mas como é que a gente faz isso? Acho que acreditando que o que está programado para a gente no plano espiritual é melhor do que o que a gente pediu. Porque às vezes a gente pede alguma coisa, tipo o que você falou da criança pequena, a gente pede com nossa condição de consciência. E aí o pai só dá para o filho aquilo que for melhor para ele. Então às vezes você fala, oh meu Deus, de repente é melhor mesmo tocar do seu jeito aí, porque meu jeito aqui não deve ser o melhor. Não está dando muito certo aqui essa estratégia. Por isso é que muita gente acha que o espírito é masoquista, que ele é doido, alienado, porque como é que você vai agradecer por uma coisa que não é boa? Está te fazendo sofrer, não é? Ah, não, às vezes vocês estão muito alienados. Se eu estou sofrendo é porque eu fiz para merecer, isso não existe. Que dívida que o outro fez lá no passado que paga a conta dele. Gente, assim, eu conheci uma família espírita e a mãe, ela era mãe solo, e aí, aquela fase difícil da adolescência com os filhos, né, ela fazia assim, uma conhecida nossa, ela fazia assim, todo domingo, ela pegava os filhos, tinha mocidade no domingo, né, na casa espírita, e ela falava assim, hoje nós vamos comer macarrão puro. Não tem nada para colocar no macarrão. Mas o dinheiro que a gente poderia comprar alguma mistura para colocar no macarrão, vocês vão para a mocidade. E aí os filhos iam. E isso era todo domingo. Durante anos ela fez isso todo domingo, até que a situação foi modificando, foi melhorando, né? Claro. Mas a família, tinha pessoas da família dela que falavam assim, você é louca? Como é que você faz isso? Eu tô ficando doida. E ela falava assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus que tem o macarrão e meus filhos eu tô conseguindo levar na mocidade para participar de algo que no futuro vai fazer a diferença na vida deles e sem contar a minha responsabilidade com esses espíritos, né? Que eu tô conduzindo esses espíritos. E não vai virar cocô, né? Pelo menos é o que se espera. Mas aí a família dela caía matando, chamava ela de louca. Como que ela tinha coragem de fazer isso com os filhos, tirando da boca para poder pagar ônibus, enfim. Essa é uma situação em que o que é o X ali da questão? Ela estava fazendo certo. E ela estava fazendo certo com gratidão, não com revolta. Porque às vezes a gente até faz, né? Mas a gente faz igual aquele menininho lá. Não era para ser desse jeito, né? A gente faz resmungando, a gente faz com o coração não grato. Né? Então, assim, a dor, a dificuldade, em algum momento da nossa existência, em maior ou menor grau, nós vamos passar, nós vamos atravessar. Agora, depende de nós. Como é que nós queremos passar? Depende de nós. A gente não quer passar, tá? Isso aí tá certo. Né? Estamos
Mas a gente precisa começar a refletir nesse ponto. Como é que eu quero passar? E nesse ponto, mais uma vez, nós temos que ser gratos. Porque nós temos ferramentas que, infelizmente, não é porque a gente é melhor. Na verdade, é porque a gente é muito devedor. Mas nós temos ferramentas que, infelizmente, outras pessoas não têm. Como, por exemplo, quando a gente vê pessoas próximas enfrentando o desencarne de um ente querido, e a gente sabe, a gente que já perdeu, assim, perdeu não, a gente que já tem familiares muito próximos, né, em outro plano, sabe que realmente é doloroso. Só que quem conhece, quem sabe que a morte não existe, que a gente só muda de plano, que a gente vai se encontrar outras vezes. Quem tem essa visão, quem tem esse conhecimento, essa noção, não deixa de sofrer, não deixa de ser doloroso. Mas a gente tem um suporte emocional, a gente tem uma condição de entendimento que outras pessoas não têm. E aí essas pessoas, por não entenderem, por não acreditarem, por não conhecerem, entram em desespero, depressão, pânico e chegam até a cometer outros tipos de atos aí contra a própria vida. Não é? Então, só da gente estar nessa doutrina, ter esse benefício, não é o benefício, porque a gente é muito legal, bonzinho e tal, coisa e tal, não. Mas a gente, graças a Deus, teve essa oportunidade, está tendo essa oportunidade. Nos consola. Nos consola, exatamente. É um consolo. E por mais que as outras pessoas que não creem, a gente queira, né, consolar, é difícil, porque quem não acredita na vida após a morte, a ideia de que tudo acaba aqui é terrível, terrível para nós. Então, só por esse motivo, como o senhor Fernando falou, né? O senhor falou muito bem no início, só pelo motivo de estarmos aqui, tendo essa oportunidade, já é motivo de sobra para a gente agradecer o tempo todo. Por mais que as dificuldades aconteçam. Por mais que a gente passe por tempos de crise. E nós vamos passar, gente. Não tem jeito. Sabe aquela história assim? Tem um comediante, né? Que eu assisti uma peça dele uma vez, achei até muito forte, assim. Mas ele fez uma coisa que realmente é genial. Sabe aquela história assim? 10 patinhos foram passear. Aí ele conta, né? Um patinho voltou, o outro não sei o quê. Aí ele fala assim, o patinho morreu. Aí as crianças ficam assim, ai, coitado. Mas é essa história. Nós vamos passar por dificuldades. A gente não veio aqui a passeio. A gente não está de férias aqui nesse plano. Então, as dificuldades vão existir. Agora, como é que nós queremos passar por essas dificuldades? Como é que nós queremos passar por um adoecimento grave? Como é que nós queremos passar por uma crise financeira, uma crise emocional, seja de qualquer ordem? Nós precisamos pensar nisso. Porque a gente tem bagagem, a gente tem ferramentas, a gente tem uma direção que é uma só. A nossa direção é uma só. Rumo à evolução. E a gente não vai evoluir sem passar
as dificuldades que a gente precisa passar para crescer. Não está aqui, ó, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Puxa vida, quando eu leio esse negócio, eu falo, meu Deus do céu. A dor é uma bênção, minha Nossa Senhora, e agora? Se a dor é uma bênção, imagina, né? Então a gente precisa exercitar, porque tudo na nossa vida a gente só aprende criando hábito. Tem um professor já desencarnado, o professor Ney Lobo, inclusive ele escreveu umas 4 obras, entre elas uma lindíssima que chama Quem Ama Educa, é do Isam Timba, né? Quem Ama é quase isso, cabeça, né? Mas é lindíssima a obra dele. E ele tinha uma escola espírita tem ainda, uma escola espírita em Curitiba. Viveu a vida inteira pela educação. Chama professor Ney Lobo. E ele esteve aqui em Goiânia, a gente teve esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente, vivenciar alguns momentos com ele, palestras. E ele falava uma coisa assim que é a pura verdade. A gente criou hábitos de higiene, nós criamos como? Fazendo todos os dias. Desde cedo, desde bebezinho, ensina os filhos. Todo dia, escova os dentes, lava o rosto, toma banho. Isso aí é uma prática diária nossa, né? Incorporada no nosso cotidiano, na nossa rotina. E a doutrina espírita, ela também precisa ser uma prática diária, incorporada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agradecer precisa ser uma prática diária. Então, se a gente não faz, se a gente não pratica, não tem condição da gente aprender. Não tem condição da gente desenvolver aquela habilidade. Automatizado. Então, assim, é muito interessante. Eu não lembro qual o tempo que a Kênia me falou. É até só tranquilo? Mais 5? 5 minutinhos. Então, como a gente já havia organizado para finalizar, eu vou pedir licença para vocês, organizado para finalizar com esse capítulo, porque de todos os capítulos do Evangelho, e em todos a gente vai ver a gratidão, mais uma vez, né? A gente reforça. Esse aqui, em especial, eu acho lindíssimo, porque ele nos fala da gratidão de uma forma muito poética até, que é o capítulo Buscar e Encontrareis. E o item é o item Ajuda que o céu te ajudará. Não existe maneira de evoluirmos sem estarmos aqui na Terra, sem a reencarnação, que é o maior presente que a gente pode receber, que a gente recebeu de Deus, né? A dádiva das dádivas. E não há como desenvolver a gratidão se nós não nos ajudarmos, se nós não quisermos melhorar. Como é que a gente melhora? Né? Santo Agostinho, ele tinha uma prática interessantíssima de reforma íntima e que a gente tenta incorporar na nossa vida aqui, né? Nessa encarnação, que era, ao findar do dia, ele se colocava em silêncio, sozinho, e passava em revista todas as suas ações durante aquele dia. Fazia uma revisão de tudo que ele viveu durante o dia. E ele avaliava o que tinha sido bom, que ele considerava que foi um ponto positivo,
né? Algo que ele avançou, que ele conseguiu evoluir um pouquinho, e aquilo que ele não conseguiu, que ele precisava melhorar, e que aí, no dia seguinte, ele colocaria em prática. Então, essa prática da reforma íntima, né, para nós, é uma ferramenta muito interessante, porque nós sabemos, nós conhecemos aquilo como Deus conhece muito mais, né? Mas nós sabemos aquilo que está lá no nosso coração, só nós e Deus sabemos, né? Aquilo que está lá no meu íntimo. Então eu sei quais são os pontos que eu preciso melhorar, aonde é que eu ainda falho muito e que eu posso exercitar de forma diferente, que eu posso ir corrigindo aos poucos, porque também ninguém evolui assim, né, como se fosse um passe de mágica, mas a gente se conhecer, né, conhece-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, esse processo de se conhecer, conhecer os meus limites, conhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas, meus pontos fortes, minhas habilidades, tudo isso vai me auxiliar nesse processo de evolução. E aí, vou ler só um trechinho aqui, que ele fala, né? Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e ao que bate à porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á serpente. Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas, aqui no Evangelho está claro que Deus sabe, conhece o nosso coração, sabe que a gente não é bolinho, né? Como diz, sabe que a gente ainda precisa de muito para evoluir, mas mesmo assim, o que ele faz? Ele confia em nós todos os dias. Ele acredita que nós podemos ser melhores todos os dias. Ele confia, criaturas dele, é a nossa responsabilidade. Então, olha esse Deus maravilhoso, olha esse Deus generoso que só vê em nós o potencial que a gente tem, né? E ele fala, sendo então maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Com mais razão, vosso Pai que está nos céus concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a Ele. Na infância da humanidade, o ser humano aplicava sua inteligência apenas para a busca da alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender contra os inimigos. Entretanto, Deus outorgou-lhe mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impulsiona à pesquisa dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é esta que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se engrandece, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, para além da nutrição material. Para além da nutrição material e carece da nutrição espiritual. É assim que o ser humano passa da barbárie à civilização. Porém, o progresso que cada pessoa realiza individualmente durante uma encarnação representa a mínima coisa, imperceptível mesmo ao grande número de casos. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar,
a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o ser humano fosse mais avançado que nas primeiras idades do mundo. Porquanto, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual deveria começar. Ao contrário, retornando com seu progresso alcançado e adquirindo cada vez algo mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização. Então, se Deus tivesse eximido o ser humano do trabalho do corpo, seus membros teriam se atrofiados. Se o tivesse desonerado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado próprio do instinto animal. Por isso Deus lhe converteu o trabalho em necessidade e lhe recomendou: buscai e encontrareis, trabalhai e produzireis. Dessa maneira sereis filhos das vossas obras, tereis o mérito delas e sereis recompensados segundo o que houverdes feito. Então essa é a prova de que Deus, na sua infinita perfeição, Ele nos permite estar aqui nesse mundo, Ele nos permite, nos concede a bênção da reencarnação para evoluirmos, porque senão nós estaríamos em estado primitivo, sem oportunidade nenhuma. Deus não é esse Deus egoísta, esse Deus cruel. Deus é o nosso Deus de bondade e de misericórdia. Então, se Ele nos permite as dificuldades, se Ele nos permite a dor, é porque Ele sabe que é através dela que nós vamos, dessas situações que nós vamos evoluir. Então, meus irmãos, a nossa reflexão para essa tarde é que possamos exercitar um pouquinho mais. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, todos os dias, né? Aquela água fluidificada ali, né? Aquele conta-gotas ali, aquele tantinho mesmo, mas que todos os dias a gente conseguindo exercitar, nós vamos desenvolver essa habilidade em nós e com certeza, podendo encarar as dificuldades com outra visão, com outro olhar, nós seremos mais felizes. Então, que Jesus abençoe a todos nós, nos desculpe aí as falhas, tá? Gratidão por vocês terem tido paciência comigo.